Boa tarde a todos, aos presentes, aos colegas vereadores, aos que nos assistem. Assim como o presidente Rafael, eu vou falar um pouquinho sobre o Papa Francisco. Essa pessoa que, para mim, representa mais do que uma figura, mas uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de paz e de união entre os povos, né? Para quem não sabe, eu fui criada na Igreja Católica, eu sou católica, mas por um tempo eu me afastei da igreja. Por quê? Antigamente eu ia em algumas dessas missas de cura e libertação, né, que chama, e certa vez eu estava no começo da minha adolescência, Rafael, e o padre em questão que celebrava a missa, na hora de fazer as renúncias, né, eu esperava que fosse renunciado ganância, a mesquinhez, o egoísmo, esse tipo de coisa que a gente acredita que dentro do cristianismo não cabe. E, na verdade, o que o padre começou a renunciar foi as maldições africanas, o homossexualismo. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Eu sempre fui uma pessoa progressista, sempre fui uma pessoa de esquerda. Até quando eu era adolescente, para mim, aquilo foi absurdo. Isso me afastou da igreja. Quando o Papa Francisco sobe ao papado, ele traz uma mensagem completamente diferente. Ele traz uma mensagem que, essa sim, se parecia um pouco melhor com o que eu acreditava ser o cristianismo. Uma mensagem de união, uma mensagem de tolerância, uma mensagem de não discriminação a ninguém. O Papa Francisco era um pacifista. Até o seu último dia de vida, ele clamou pelo cessar-fogo em Gaza. Clamou pelo cessar-fogo na Ucrânia também. 563 ligações foram feitas à paróquia na faixa de Gaza. Quando perguntaram para ele o que ele falava quando ele ligava para o pároco de Gaza, ele disse que eles os escutavam. Eu os escuto. Eu os escuto em suas dores, eu os escuto no que eles estão vivendo, uma guerra. Todos os dias ele pediu que tivesse um cessar-fogo em Gaza. E essa é a mensagem do Papa Francisco. É união, é fraternidade. Isso não significa um lado ou um partido político, isso significa o verdadeiro cristianismo. Isso significa o que eu espero que o novo Papa que venha continue exercendo, cada vez mais que a igreja progrida ao futuro e olhe as pessoas em todas as suas diferenças, com carinho e amor, inclusive aqueles que não são cristãos. Porque essa era a mensagem do Papa. Existem pessoas boas e ruins em todas as religiões. Inclusive, ele já mencionou que é melhor ser um ateu do que um falso católico. E ele estava muito correto. Por isso, eu deixo aqui essa mensagem de carinho do Papa Francisco. Era uma pessoa que eu admirava muito, admiro e admirarei sempre. Um Papa que verdadeiramente elevou a igreja para suas bases cristãs, para o seu seguimento de Jesus. Um verdadeiro cristão, um jesuíta, uma ordem que eu admiro muito também, uma pessoa que abriu toda a violência sexual que ocorria nas igrejas, deu direito às vítimas para que acessassem todos os documentos e provas dos seus casos. Uma pessoa que não sentou em cima dos problemas da Igreja Católica, mas enfrentou eles de pé. E a Igreja Católica e o Papa não são só um símbolo religioso. Ele é um chefe de Estado, para quem não sabe também. E, na maioria dos conflitos que existem no mundo, o Papa é um dos grandes mediadores entre os chefes de Estado, porque ele também é um chefe de Estado. Então, isso aconteceu nas guerras. Houveram papas que se aliaram ao nazismo, por exemplo. Existem documentos históricos que comprovam isso. Assim como houveram papas que foram pacifistas, clamaram pela paz e pela união até o fim de suas vidas. Então, a escolha de um novo papa determina também o futuro e qual o caminho o mundo vai tomar. Então, que a gente se coloque nessa posição fraterna que Francisco pregava. Então, muito obrigada.